Oi, pessoal, mais um episódio do IBGeana Surtada e eu devo dizer agora também angustiada. Por que angustiada? Porque tá sendo muito difícil a gente conseguir elevar ou aprofundar a discussão sobre as questões que o atual presidente do IBGE traz, sobre a necessidade e a proposta dele. Ele vai lá no X, no ex-Twitter, e coloca toda uma narrativa muito bonita, moderna, de modernização, de uso da inteligência artificial, de mudança de paradigma na era digital, de atualização, de como se faz captura de dados para as políticas públicas. Isso é tudo muito interessante quando a gente fica nesse nível de discussão, porque a implementação disso não é simples. Ele fala como se nós do IBGE não tivéssemos feito isso ainda por falta de capacidade ou de interesse. Quando na realidade não é isso, porque coordenar isso não é uma atividade simples. Essa coordenação tem que ser coletiva e tem que ser construída, é um processo. É um processo de muito diálogo, de muitas reuniões e muitas discussões. Por quê? Porque você vai, por exemplo, fazer a harmonização de dados entre o IBGE, os ministérios, as empresas públicas ou as empresas de telefonia. Como é que você vai fazer tudo isso conversar? É como se você fosse montar um quebra-cabeça onde as peças se encaixam e as imagens não. Ou então ao contrário. Isso é um processo, ele não pode ser feito assim, como uma decisão administrativa de cima para baixo. Nós não estamos, e olha que nem nas empresas privadas, esse paradigma está funcionando mais. Hoje, até nas empresas privadas, vê-se a necessidade de envolver as pessoas, de fazerem elas se sentirem pertencentes, participantes e ouvidas. Quer dizer, tudo isso que ele está propondo muito bonito de mudança de paradigma na teoria, no abstrato, na prática, ele precisa fazer uma mudança de paradigma na sua forma de gestão que ele não faz. Ele coloca isso de cima para baixo, ignorando muitas questões que o corpo técnico coloca. Ele afirma que o Singed foi conversado no Diálogo 2. Mas como foi construído o Diálogo 2? Como se formaram os grupos que debateram no Diálogo 2? Como que o Singed foi discutido no Diálogo 2? Se o acordo de cooperação técnica com o SERPRO foi assinado em abril de 2024 e ele mesmo colocou lá no X que o Diálogo 2 teve o seu ponto alto em maio de 2024. Então, é importante que a sociedade entenda que nós precisamos fazer esse debate de forma mais aprofundada, de que a percepção na abstração, para ela ser implementada na realidade, exige um processo dialético, uma construção, uma praxis, que me parece que o presidente, como, vamos dizer assim, de esquerda, marxista, sei lá, alguma coisa assim que ele se diga, ele esqueceu, ou então ele só consegue fazer essa dialética em nível de abstração. Mas quando se trata de empresa, não é como na universidade. A gente tem que pegar essa abstração e fazer ela conversar com a realidade. Então, é uma coisa muito mais, vamos dizer, fina, que precisa ser realizada. E precisa ser realizada de forma participativa. Então, eu peço para vocês que deem atenção a tudo isso que nós estamos levantando, que se engajem nesse canal, que se inscrevam, que façam a gente reverberar, porque sabe o que é mais angustiante? É ver todo mundo opinando sobre como você deve fazer o seu trabalho, mas essas pessoas nunca nem chegaram perto de fazer esse trabalho. Assim, é muito angustiante. Né? É muito angustiante ver que tanta gente acha que sabe o que é que precisa ser feito só porque tem algumas informações disponíveis na rede. Quer dizer, enfim, eu faço esse apelo a vocês. Engajem o canal, divulguem, por favor, se unam a gente nessa luta para impedir que o IBGE seja capturado por interesses econômicos e comerciais.